Paz do Senhor, meus irmãos. Almejamos esse dia especial de encontrarmos o nosso Senhor. Ele preparou tudo para nós. Ele vai te ajudar a chegar até o fim. Em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1. Vamos meditar em um aprendizado que nós precisamos ter para a nossa vida, com o que aconteceu com Ana. Passamos um final de semana repleto da bênção de Deus com as nossas irmãs, chamadas para servir, e hoje à noite um culto da família. O Senhor nos traz ao coração esta passagem tão importante sobre a vida de Ana. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouviu a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não deixa nenhum de nós desamparados, mas o Senhor atenta à necessidade de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. O Senhor sabe o que passa no coração, na mente de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe a situação, o problema, a dor, a angústia, sabe tudo, Senhor. E mesmo sendo um grande Deus, todo-poderoso, se importa com cada um de nós, ainda que pequenos, limitados, frágeis que somos, mas o Senhor se importa com cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, mais uma vez, ministra aos nossos corações, Senhor, a tua vontade, e o teu nome seja engrandecido. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos? Nós vemos aqui uma passagem muito importante, pois uma família que passava um momento difícil, um momento de brigas internas, entre as duas esposas de Eucana. Eles estavam nesse momento passando por todo esse dilema, e esse dilema nos traz aprendizados importantes para a nossa vida e para os nossos dias. Ana, passando por todo esse desgosto de ser afrontada em casa e também pela sociedade, porque naquele tempo, uma mulher que não pudesse dar à luz, ela era tida como amaldiçoada pelo Senhor. Então ela vivia esse dilema em casa,
de luta, de briga com a segunda esposa do seu marido, e também vivia na sociedade, porque ela era tida como desprezada, era desprezada pelo Senhor, logo desprezada pela sociedade, desprezada pelas pessoas que estavam à sua volta. E ela, angustiada com esta dor de não poder gerar, e por não entender a situação que eu carregava ela nisso, ela nos dá já, no versículo 10, uma orientação tão linda, que ao sentir toda essa amargura, toda essa dor, do desprezo, ela foi aos pés do Senhor. Vendo a necessidade, o problema, a dor, antes de ir no WhatsApp, no grupo da família ou da igreja, ou no Facebook, no Instagram, reclamar, brigar, falar mal de alguém, ela foi aos pés do Senhor Jesus. Ela foi em quem realmente tinha condições de ajudá-la. Quem pode me ajudar? É o Senhor. Então eu vou aos pés do Senhor. Antes de guerra, de brigas e disputas, eu vou pedir ao Senhor: Senhor, atenta para o meu coração angustiado, atenta para o meu sofrimento, para a minha dúvida, para o meu problema, eu preciso do Senhor. E ele diz, que o pastor Alceu já leu aqui para os irmãos: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu vou te ajudar. Essa é a promessa do Senhor. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí nós precisamos nos lembrar todos os dias disso. Ele prometeu que está comigo, então eu vou recorrer a Ele, eu vou pedir a Ele ajuda. E Ana já nos instrui, já no início, ela foi recorrer ao Senhor: Senhor, olha a minha dor, olha para o sofrimento que eu estou passando, para a adversidade que está acontecendo na minha casa, a minha dor é muito grande, eu preciso da tua mão, Senhor, eu preciso da tua ajuda sobre a minha vida. Ela pediu ao Senhor, ela rogou ao Senhor, ela foi aos pés do Senhor. Mas nós ficamos às vezes pensando: mas se Deus conhece todas as coisas, por que eu tenho que ir aos pés dele orar? Por que eu tenho que pedir? A sociedade hoje, ela fica pregando, falando essas coisas. Como assim que vocês têm um Deus e que para ajudar vocês têm que se humilhar aos pés dele? Como assim que você tem um Deus que diz que sabe todas as coisas e mesmo assim você tem que ficar orando repetidas vezes? Eu lembro que quando eu estava estudando, ainda no 2º grau lá, há um pouco tempo atrás, não muito tempo, viu, meus irmãos? Há um tempo atrás, e aí uma colega me falava: mas por que vocês oram tão alto? Por que vocês têm que gritar lá, se Deus ouve vocês, se Deus conhece vocês? E às vezes esse sentimento entra no nosso coração, na nossa mente, e a gente fica passando por uma adversidade falando: mas cadê Deus? Deus não está ouvindo, não está vendo a dor que eu estou passando, ou a angústia que eu estou sofrendo? Deus está vendo, Deus conhece e sofre contigo. Agora, quem não conhece o poder de Deus, sou eu. Quem não conhece a mão poderosa de Deus é nós, seres humanos, que somos limitados, que temos a nossa mente presa a uma limitação dessas de discutir: será que Deus está ouvindo ou não? Não, Deus está ouvindo. Agora, a minha oração todos os dias clamando: Deus, entra com providência nessa causa, age, Senhor, ali, é para eu entender que eu tenho um Deus todo-poderoso e que vai entrar em ação na minha vida, na minha família, na causa que está me causando dor, me causando sofrimento. É eu que preciso. A oração de nós virmos aqui na quarta-feira pela manhã, a oração da vigília que nós vamos fazer lá com os jovens no dia 17, não é porque Deus precisa de oração, é eu que preciso.
É eu que preciso me aproximar mais dele, é eu que preciso criar uma intimidade com ele, para ter confiança de que ele vai fazer na minha vida, porque ele tem poder e prometeu fazer. É eu que fico colocando dúvidas, é eu que coloco limitações, e vejo uma situação difícil e digo, não, acho que não é para mim, né? Eu acho que é para eu ficar sofrendo mesmo, acho que isso aqui realmente é só para os outros a bênção. Deixa de vitimismo, deixa de pensar que você não merece, deixa de pensar que achar essas coisas que o mundo fica colocando na sua mente. O Senhor te diz que está com você, Ele está ao seu lado todos os dias, e Ele não vai deixar nenhum dos obstáculos impedir que você avance. Cada um deles servirão para você avançar no conhecimento do Senhor, em crescer em intimidade com o Senhor, em estar ao lado dEle todos os dias, porque Ele que prometeu. Por isso precisamos, irmãos, recorrer ao Senhor Jesus. Toda a programação que é trabalhada, é pensada, é divulgada aqui para os irmãos, é para propiciar esse tempo de os irmãos estarem em comunhão, estarem juntos, buscarem a face do Senhor, orar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, para que você se lembre todos os dias que Ele está do seu lado. Ele está contigo todos os momentos. E por mais difíceis que sejam as situações, Ele quer te ajudar. Ele quer fazer você avançar cada momento. Por isso, recorra ao Senhor Jesus todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, todos os momentos, em casa, no trabalho, dirigindo, correndo, em todos os momentos fale com Ele, converse com Ele, porque Ele está ao seu lado, Ele quer acalmar o teu coração naqueles momentos estressantes que você está vivendo, Ele quer te dar tranquilidade. Eu quero agradecer a Deus, né, porque agora quinta-feira nós celebramos os 100 primeiros dias de gestão na prefeitura. E passamos por tantas adversidades e em alguns momentos tive que parar e falar, Senhor, olha, daqui eu não sei como é que vai ser, o Senhor vai ter que me ajudar a resolver aqui, porque essa situação é muito difícil para mim. E o Senhor vai nos acalmando o coração, a mente, e a gente vai conseguindo fazer, e Deus vai nos dando vitória para realizar cada coisa. Por isso eu quero glorificar a Deus e testemunhar que o Senhor tem nos ajudado a passar por aqui, e continuamos pedindo as orações dos irmãos por isso, viu? Nos ajude em oração também, para que nós possamos honrar o nome do Senhor e ajudar a nossa cidade no seu desenvolvimento, junto com o nosso prefeito Costenaro. E, irmãos, e a Ana também, ela seguiu ali, contando ao Senhor toda a sua angústia, toda a sua adversidade, e perseverando ela em orar, insistiu em orar. Também precisamos entender esse desafio. O tempo de Deus não é nem tarde, não é atrasado e não é adiantado. É o tempo certo. Então eu preciso ir falando com o Senhor, conversando com Ele, orando, pedindo, Deus, me ajuda a entender esse momento, essa situação, essa adversidade, e no tempo certo, Deus fará todas as coisas acontecer. Deus entrará com a providência, com a solução que eu e você precisamos que seja feito. Por isso, a persistência é estarmos mais próximos de Deus. É estarmos com o coração mais tranquilo, sabendo que, olha, o tempo, Deus sabe, eu estou pedindo todos os dias, e não é pecado pedir, mas eu sei que Deus sabe o tempo certo. Até a bênção vira maldição se ela for fora do tempo. Então, persista em pedir, em conversar com Deus, em ter esse relacionamento com Deus, porque Ele sabe o tempo exato. Ele sabe a hora certa de fazer cada situação acontecer ali, e é muito importante que nós insistamos em fazer algo para Deus. E a Ana segue ali na sua oração, persistindo, e aí Eli, o sacerdote, ele observou ela, e ele imaginou que ela estivesse embriagada. E essa situação, meus irmãos, faz-nos pensar sobre
o que nós estamos passando dentro das igrejas, muitas vezes. E às vezes a gente vem com a visão errada de aqui é o lugar de gente perfeita. E desculpa te desiludir hoje, mas você não está aqui no meio de pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos, buscando o aperfeiçoamento em Jesus, o único que é perfeito. Estamos cada dia sendo lapidados por Ele, transformados por Ele. Então nunca entre numa igreja achando que você vai encontrar pessoas perfeitas. Você vai encontrar pessoas querendo melhorar. Pessoas buscando, lutando contra o seu eu, lutando para transformar a sua mente todos os dias, dentro das igrejas. E numa igreja séria como a nossa, você pode sim encontrar apoio para melhorar também junto conosco. Um dia um amigo meu falou assim: olha, Fábio, eu estou decepcionado com a igreja que ele participava lá. Eu falei: sério? Mas porque eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi pessoas fazendo isso, pessoas fazendo assado. Eu falei: sério, acontece isso lá? Não, na minha também acontece. Então, mas não podia acontecer dentro de uma igreja, coisas erradas, situações difíceis, pessoas praticando coisas erradas, e aí indo para a igreja. E aí eu falei: olha, meu amigo, eu não conhecia ainda uma igreja perfeita. Mas se você encontrar essa igreja perfeita, não me diga o endereço, porque se eu for lá nessa igreja, eu vou estragar ela. Porque eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. Então lá quando você estiver na minha igreja, você vai ver eu lá, imperfeito. Errando, às vezes falando, pensando coisas que não eram para nós pensarmos. Mas a gente pensa, e às vezes a gente fala, e às vezes a gente age. E em nome de Jesus, entenda que nós não estamos aqui entre pessoas perfeitas. E alguém pode pensar alguma coisa errada de você. Alguém pode fazer um julgamento de você. Por mais que a Bíblia diga, não julgue, para que não seja julgado. Mas nós somos humanos. E aí, quando a gente vê alguém, a gente já pensa, e já começa a colocar valores, notas, e tecer julgamentos. A Bíblia recomenda que a gente não faça, mas em algum momento alguém vai te julgar. E não desespere, não abandone a fé, mas persista no Senhor Jesus. Porque assim como Eli julgou errado, muitas pessoas podem julgar errado as suas ações, a sua atitude. E aí que você precisa aprender, que eu preciso aprender, que as pessoas podem pensar o que elas quiserem de nós. A minha preocupação é o que Jesus está pensando de mim. O que o meu Deus está pensando de mim. Ele olhando lá do céu, o que Ele está vendo sobre mim? O sangue de Jesus me cobrindo de todo pecado. Todos os dias nós precisamos reconhecer que é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos transforma, e cada dia nós vamos lutar contra o nosso eu, contra a nossa carne, e vamos vencer em nome de Jesus. Ele fez um julgamento equivocado, e eu e você precisamos ter atenção nisso aqui na igreja, para não julgarmos as pessoas. E quando você for julgado por alguém, lembre-se, o julgamento que vale é o de Jesus, tá? Então fica calmo no seu coração, e aprenda com Ana, que na sua resposta, nos dá a orientação de como nós precisamos proceder. Ela simplesmente explicou para ele o que estava acontecendo. Olha, meu senhor, a tua serva é atribulada, por isso eu oro aqui, estou pedindo ao Senhor, não estou embriagada. Não brigou, não chamou o esposo para pedir a exoneração do sacerdote, não chamou os juízes daquele momento para fazer uma ação e fazer um plebiscito ali, um baixo-assinado, para remover o sacerdote. Ela simplesmente explicou: olha, meu senhor, tem misericórdia da tua serva. Não foi para briga, não foi para o revanchismo, não foi para discussões vãs. Ela simplesmente falou: olha, não estou embriagada, estou amargurada do coração, e estou entregando nos pés de quem pode resolver a minha situação.
E esse posicionamento dela também é algo muito importante que nós precisamos aprender, meus irmãos. Deus nos fará passar por situações, por momentos na nossa vida, e a nossa resposta, ela vai dizer qual vai ser o resultado disso. Se vai ser a bênção do Senhor, ou se vai ser a guerra, a destruição, ou vai ser a morte. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher a semente que nós vamos plantar. Eu vou plantar a bênção, eu vou plantar o que é bom, ou eu vou plantar aquilo que não é bom. E é eu que vou escolher isso. Não é Deus que manda lá dos céus, olha, toma aqui, filho, é isso aqui que você vai fazer. Ele deixa a nós essa oportunidade. Você pode escolher aqui, estar aos meus pés, estar junto comigo, buscando orientação, buscando melhorar, buscando lutar contra a tua carne, buscando lutar contra o mundo, buscando lutar para vencer as adversidades, ou dar lado às situações da vida, às falas da vida, o que os outros estão falando, e aí colherá o que você plantou, o que eu plantei. E a Ana, ela plantou uma resposta branda. Ela respondeu a ele, olha, não, meu senhor, ponto, não estou fazendo isso, não estou assim. E assim como ela, nós precisamos aprender que as nossas respostas darão um resultado para cada um de nós. E olha a resposta que Eli deu para ela. No versículo 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ele fez um julgamento equivocado. E na mesma hora em que ele entendeu que não era aquilo, ele abençoou Ana. Já pensou se a Ana tivesse tomado uma atitude como às vezes nós queremos tomar? De revanchismo, de não levar desaforo para casa, de comprar uma briga com alguém que faz um julgamento de nós, de fazer uma guerra até dentro das igrejas acontece, e no trabalho, na casa. O que seria o resultado disso? Ana deu à luz a Samuel, sacerdote, profeta e juiz de Israel. Ele abençoou aquela nação de uma maneira extraordinária, que até hoje nós falamos de tudo o que ele passou. Ungiu o primeiro rei, Saul, depois ungiu Davi, o segundo rei. Um homem que Deus falava com ele, e ele pôde conduzir o povo até onde Deus permitiu. Mas se a Ana não tivesse dado uma resposta adequada, ele não teria vindo. E a minha vitória, a bênção que eu busco, que eu clamo ao Senhor, a bênção que você clama, pede ao Senhor, vai depender da resposta que você está dando. Qual é a resposta que você está dando diante das adversidades? A resposta é de guerra, é de revanche, é de ir contra as pessoas que estão falando, ou a tua resposta é aos pés de Jesus, orando persistentemente, de todo o coração, pedindo, Deus, é o Senhor que pode, é o Senhor que faz, os outros julgam, os outros pensam, mas o Senhor é que sabe todas as coisas, é o Senhor que tem todas as saídas, por isso eu busco no Senhor. Qual é a nossa resposta? É uma resposta que agrada ao Senhor, ou é uma resposta que traz guerra, que traz destruição? Ana deu uma resposta adequada, e logo foi abençoada. E lendo a sequência do capítulo, nós vamos ver que ela deu à luz a Samuel, e não só a Samuel, porque o pedido dela foi um filho, mas no segundo capítulo, no versículo 21, o Senhor mostra a grandeza dele para conosco, e mostra como nós pensamos pequeno. Visitou, pois, o Senhor a Ana,
e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O nosso Deus não é um Deus de escassez, não é um Deus de limitação, não é um Deus que está preso às nossas condicionantes, não está preso às 4 paredes, não está preso ao que eu penso, não está preso ao que as pessoas pensam. Ele está lá nos altos céus, olhando para mim, olhando para você, entendendo a nossa situação, entendendo a nossa angústia, a nossa dor, sabendo o que estamos passando, e disposto a nos ajudar a passar cada momento desse, cada situação que passa, não só no pedido que nós fazemos, não só naquilo que imaginamos, mas muito além do que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, derramar sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Deus é um Deus que derrama abundantemente a sua bênção sobre aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz, a falar com Ele, a ter intimidade com Ele, a recorrer a Ele nos momentos em que estão passando, nas situações que estão vivendo. Por isso, em nome de Jesus, eu sei que os irmãos estão cansados, tivemos um final de semana bem agitado, mas o que o Senhor quer deixar aos nossos corações é bem claro, que Ele cuida de cada um de nós, que Ele faz coisas extraordinárias, e Ele não limitou essas coisas extraordinárias aos tempos passados, não limitou lá ao Velho Testamento, não limitou aos irmãos que viveram com Jesus, que testemunharam a vida de Jesus, Ele não limitou a 100 anos atrás. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo Todo-Poderoso, que se importa com a humanidade, que se importa com o homem, com a mulher, e deseja nos ajudar, e deseja nos fazer vencer cada um desses passos. Por isso eu gostaria de orar com você neste momento, se nós pudermos nos colocar em pés, e eu gostaria de te convidar a exercitar a sua fé, e vir até aqui à frente, e fazer o seu compromisso com o Senhor Jesus. Não é perante os homens, não é perante a igreja, mas o seu compromisso perante o Senhor. O que você quer que o Senhor pense sobre você, sobre a sua família, sobre o que você está passando, sobre a situação que você está vivendo. O Senhor Jesus quer te ajudar a mudar as respostas que estão saindo, a mudar o resultado que você está vendo. Por isso, se você quiser vir até aqui à frente, nós queremos te ajudar em oração, para que você tenha bem firme na tua mente: Deus está cuidando de mim, Deus conhece a minha vida, Deus conhece os meus passos, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que a minha família precisa, Ele sabe o que eu estou passando hoje, Ele sabe o que eu estou vivendo, e Ele tem todo o poder para resolver cada uma das situações. E se você quiser dar um passo de fé até aqui à frente, nós vamos orar com você, e a bênção do Senhor, ela que vai te ajudar, é o Senhor que vai te ajudar a passar cada momento, cada adversidade na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te ajude a vencer, que o Senhor te ajude a entender o tempo, a entender o momento, a situação, e a passar por ele, vencendo. Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a passar do outro lado. Estou, Senhor, com dúvida no meu coração, mas em nome de Jesus, hoje eu quero calar esta voz de dúvida. Hoje eu quero cessar essa voz que me deixa com medo. Hoje, Senhor, eu quero cessar esta fala na minha mente que diz que eu não vou chegar até o fim, mas eu vou em nome de Jesus. O Senhor me ajudará, o Senhor restaurará, o Senhor transformará a minha vida, porque Ele é o Todo-Poderoso.
Oremos juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te adoramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade aos nossos corações. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor permanece fiel. O Senhor continua cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes. O Senhor está atento, o Senhor ouve, o Senhor conhece a voz, a petição do teu filho, da tua filha. E em nome de Jesus, repreenda, Senhor, o mal, repreenda, Senhor, as mentiras, o engano, repreenda, Senhor, as setas malignas, repreenda, Senhor, e apaga os dardos inflamados de Satanás, e traga, Senhor, a restauração, traga a cura, a libertação, Senhor. Traz, ó Pai, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus que faz coisas extraordinárias. Nós cremos, nós confiamos em Ti, no nome de Jesus. Amém, Jesus.